conversando comigo assim, minimamente ela ou veio a cavalo ou tá assada. Não é possível, não pode ser. Sabe aquela história? Por que você vai com a perna aberta, coisa feia, né? Tem um negócio de mulher parada com os pernão aberto, assim, põe a mão aqui, sabe? Uma coisa é passarela com Gisele Bündchen, outra coisa é a postura que você tem que ter. A mesma maneira é a história como você se senta. Sempre você senta com as pernas juntas, né? Então é aquela história, não precisa ser obrigatoriamente aquela cruzada de perna da Hebe, que só ela e os hindus sabem dar. Ninguém enrola tanto aquela perna como ela. Não é isso. Mas minimamente as pernas estão juntas. As dos homens também. O homem não senta tomando a fresca porque é muito cafajeste. Até porque todo homem que está aqui presente sabe que calça jeans, principalmente, a calça jeans sobe. Ela sobe, o cavalo divide, fica metade para a direita, metade para a esquerda. Fica aquela cena que a pessoa começou a comentar, ela faz assim. Sabe uma coisa que não é possível? E é uma propaganda enganosíssima, além do que. Se isso ainda fosse uma boa propaganda, mas isso engana minha filha, não quer dizer nada. Então já não vai funcionar, né? Então é importante que você mostre esse respeito para com as outras pessoas, que você mostre o resguardo para com o espaço visual dos outros também. É isso que faz toda a diferença, né? Então na postura é isso que se imagina. É só vocês lembrarem assim, aquela história. Quando tinha, agora o padrão, né? Todo mundo mais moço, tá? Porque já nasce com 1 metro não sei quanto. Mas a faixa da estatura das pessoas era mais baixa. Então assim, quantas e quantas vezes você não vê uma senhora sentada e aí vem a pergunta, como é que é? A mulher levanta, a mulher fica sentada, o homem levanta? Pela etiqueta tradicional a regra é clara. Mulheres não se levantam nunca, nem para cumprimentar outros homens, nem outras mulheres. Homens se levantam sempre para cumprimentar outros homens e outras mulheres. Discordo. Eu não acho coerente que você, moçoila, esteja sentada e não se levante para cumprimentar um senhor com mais idade do que você. Eu não acho gentil que você não se levante para cumprimentar uma senhora. Quer dizer, se você tem essa agilidade, se isso não vai lhe causar, sempre a gente pensa no ping-pong. Para quem é mais esforço? Para quem é mais difícil? Para quem é mais complicado? Opa, é muito mais complicado para ela se abaixar do que para mim se levantar. Então peraí que eu vou levantar já, né? Então assim, é importante que a gente dê conta disso, de lembrar um pouco, de fazer para o outro porque volta para a gente. Não é aquela coisa espiritual, não, real, fato, direto, óbvio, né? Então assim, aquela situação super comum que a gente vê, de às vezes uma senhora está sentada no fundo, por isso que eu digo, a gente tem que estar esperto. Você senta assim, primeiro você tem que sentar literalmente nas cadeiras, é como a gente fala, você senta assim, tanto homem quanto mulher, você está pronto para levantar, você tem o apoio pronto para levantar. Quando levantar se torna um sacrifício, né? Quando você pega uma senhorinha sentada no fundo de uma poltrona com aquele pezinho assim, né? Que não está alcançando nada, aí ela vai ter que levantar para cumprimentar alguém. 1, 2, ela dá aquele pulo, né? E às vezes ela até vai um pouco para frente, assim, aí ela para e volta, opa! Quer dizer, você tem que estar ágil, porque você precisa levantar para ir buscar uma bandeja, para acontecer alguma coisa, sabe? Você está organizando um evento. Hello? Não dá. Então é essa história da agilidade, da prontidão. E aí na postura? O meu trabalho é baseado 90% em observação, né? Essa coisa de ficar perscrutando o que os outros estão fazendo, não invadindo o espaço deles, mas olhando o comportamento humano, tirando nuances, afinal de contas eu escrevo sobre etiqueta e comportamento, então é importante isso. E eu já percebi alguns vícios de comportamento latentes e que mostram quantas vezes as pessoas não prestam atenção que tem uma outra pessoa aqui, olhando para você. Mulheres, quando estão entre mulheres, ficam extremamente mais à vontade. Assim como homens, quando estão entre homens também. Afinidade de assuntos e etc. Gente, fato real. Até na última vez que eu tive no Jô, ele pirou com essa história. Por quê? Você vê uma mulher parada, você dá 10 segundos. Tem um encaixe. Este encaixe começa a mudar sem parar. Porque ela está falando com você, não acredito. Não dá para acreditar. Não se jura. Não pode ser. E aquilo vai pode ser açucareiro, pode ser xícara, não importa, tá? Mas aquilo vai sem parar. O que vai acontecer mais uma vez? Você começa a entrar num ritmo de 1, 2, 3, pula, 4, 5, 6, pula, 9, ai, não pulou, 10, 11, 12, pula. Eu não vou prestar atenção no que ela está falando. Porque é tanta movimentação numa partida de tênis que não dá, você não acompanha, né? E aquela história, se a fulana tiver cabelão, mas é básico assim, encaixe, porque vai, né? Então, o que você pensa? Isso já está estranho. Tem pior.
gente, com a maior tranquilidade, hein? Aí eu achei no princípio que fosse só em pátio de universidade, porque ainda tem mais garotada, ainda tem gente mais nova. Não é não, tá? A tranquilidade com que mulheres conversando com mulheres, de repente fazem assim um dedinho ganchinho, e no meio da conversa, e dá uma estilingada na calcinha, é uma coisa tão fascinante que você fala assim, peraí, essa fulana tirou essa calcinha da onde? Porque não é possível, sabe? Existe um treinamento já mais avançado em que as pessoas simultaneamente fazem tec e tiram os dois lados. Quer dizer, ou você está comprando a calcinha errada, ou o sutiã errado, aquele que você se estilinga, se puxa o tempo inteiro, ou realmente você está com descaso de que as outras pessoas estão ali. Se arrumar, perfeito, mas e o respeito pelo espaço que está sendo dividido com outras pessoas? É fundamental que ele seja preservado. E é isso que a gente tem que entender. Aliás, até o João continua usando isso até hoje, essa historinha que ele participou de O Resgate. Então ele fala que é o resgate que o Fábio Arruda viu. Que é verdade, mas a pessoa vai com aquela tranquilidade e se arruma dessa maneira, né? Você pensa o seguinte, se você tem essa postura, onde você se preocupa, né, mais em ter uma coisa inteira, um visual que condiga de forma producente com a sua postura profissional, e aliás eu sempre lembro nessa hora das moçoeiras também, aquela coisa que é hiper tranquila, toda mulher faz, fácil, que é, vai se arrumar, puxa um peito, puxa o outro, faz assim, né? Tranquilo, bacana, quer fazer? Esse toalete reservado, separado, porque senão me dá a impressão que você foi até um rim para buscar um peito, foi até o outro rim para buscar o outro peito, aí fica uma coisa mais séria, né? E aí, pô, mulher tomou, que absurdo e tal. Pois é, os homens é muito pior, é infinitamente pior. O vício de comportamento mais comum entre os homens, vamos pensar o seguinte, existe um traço cultural marcado, não estou falando de nenhuma cultura do deserto longínquo, do meio da África, não. Ingleses, por exemplo, para os ingleses, é imprescindível que as mãos das pessoas estejam sempre à mostra, sempre seja possível um contato visual entre as mãos e a outra pessoa. Isso vem da época dos cavaleiros, isso vem da Idade Média, onde era fundamental que as mãos estivessem à vista para você ter o controle se fulano vai sacar uma espada, se ele ia tirar uma garrucha, enfim, importante que você tenha esse controle. Portanto, a regra é clara, homem não fica de mão no bolso. Não fica, é deselegante, é mal educado, é feio. E vamos lá, os homens estão aqui presentes que me corrijam. Você está com a mão lá, está pertinho, você não está fazendo nada, aquilo já está quentinho e tal, você ó, coça, e assim, tranquilamente. E o pior não é este coçar só, a maluquice qual é? Que essa pessoa, se você chegar para cumprimentá-la, essa pessoa para aquela função berimbau, né? Tira aquela mão e estica para você. E aí você vai para trás, né? Assim, você não quer, entendeu? Aquela mão quentinha, suadinha. Deus que me livre, é uma maluquice. Então assim, é extremamente comum, gente. Tô falando para vocês, eu fiz agora para uma empresa X, que não precisa contar, que todo mundo depois veio me agradecer e falou, ai, o nosso presidente não para de coçar o saco, ele estava desesperado, ainda bem que você falou isso, porque é tão aflitivo, quer dizer, depende de classe social, depende de quanto ganha, não tem nada a ver, é vício comportamental masculino mesmo. Então esses vícios a gente pode corrigir. A partir do momento que você se dá conta, você tem tempo de corrigir, né? Você tem tempo de resolver, você tem tempo de corrigir, bacana, é isso que funciona. É a gente perceber, fazer uma análise imparcial a respeito da nossa postura, uma análise imparcial a respeito de algumas coisas, porque assim, tem que ter uma explicação para algumas pessoas se projetarem e se destacarem muito mais do que as outras no mesmo segmento. Tem que haver uma explicação, uma série de fatores. Você quer me dizer que tem um pouco de sorte, de oportunidade, de destino, o nome que existir? Ok, acredito e não sou tão cético assim, mas sem dúvida, você não pode contar só com isso. Porque senão também um dia você acorda e fala assim, eu não tenho sorte, então não vou nem levantar da cama mesmo, que não vai acontecer nada. Não, peraí, vou melhorar minha postura, eu acho que a minha comunicação visual não está boa, eu acho que eu estou falhando em algum ponto. Aonde será que eu estou abordando coisas que não estão sendo eficientes, que não estão sendo bem assimiladas, que não estão causando boa impressão, né? Aquela história do, é muito difícil falar as coisas, numa equipe você aprende que tudo pode e deve ser falado.